Quais os dois argumentos que supostamente justificariam a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022? Será que fazem sentido? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um dos principais eixos da propaganda russa é argumentar que os ucranianos do leste queriam se separar e a autodeterminação dos povos permitiria a secessão e, assim, a Rússia invadiu apenas para ajudá-los. No entanto, isso é falso por alguns motivos. Primeiro, a Rússia fez sua ofensiva por toda a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, não apenas nas supostas regiões separatistas. Ela tentou tomar Kiev, Kharkiv, Kherson e até Odessa. Não conseguiu. Toda a intensa batalha pelo aeroporto de Hostomel em Kiev foi um exemplo disso. Apenas 3 dias após a invasão, a mídia estatal russa publicou um editorial celebrando o retorno do território ucraniano ao mundo russo. E, para complementar, transmitiu na TV mapas que mostravam a Ucrânia já como parte da Rússia, inclusive a Transnistria. Se Putin queria libertar o Donbás, por que não focou seus esforços apenas naquela região? Talvez até teria conseguido. Porém, sabemos que isso é falso. O que o Putin queria era conquistar toda a Ucrânia. Além disso, a narrativa de libertação também perde significado quando ele próprio anexa as regiões ocupadas como parte integrante da Rússia. Ele fez isso no dia 30 de setembro de 2022. E além do Donbás, Putin anexou Kherson e Zaporíjia, 2 regiões onde não existiam quaisquer conflitos anteriores, como havia em Luhansk e Donetsk. Portanto, Putin invadiu, destruiu tudo e anexou de forma colonizadora essas regiões. Falar em libertação de Donbás não faz o menor sentido. Outro motivo é que nunca houve o chamado movimento separatista por parte de ucranianos no leste do país. Uma evidência que corrobora isso é a pesquisa da Pew Research, publicada na primavera de 2014, que reportou que 70% dos ucranianos do leste não apoiavam a secessão da região. Então quer dizer que 30% apoiavam? Não, pois 12% responderam que não sabiam, e somente 18% queriam a independência de fato. E, dentre os falantes de russo no leste ucraniano, apenas 27% desejavam a separação, 58% queriam permanecer na Ucrânia, e 15% não souberam responder. Portanto, mesmo entre a minoria falante de russo, alegadamente oprimida, segundo os influencers pró-Rússia, somente 27% de fato queriam a independência. Logo, também é falso que os civis do leste da Ucrânia queriam a secessão de Donbás. No total, 70% não queriam e 12% não tinham posicionamento sobre o assunto. E agora, todos eles vivem sob o domínio russo. Que justificativa é essa de invasão em que só 18% da população impõe sua vontade sobre os 82% restantes? E, sobretudo, a base da violência mais brutal que existe. A pesquisa citada deixa o referendo realizado pelos russos no verão de 2014 ainda mais absurdo. Segundo tal referendo, 89% dos cidadãos ucranianos do leste optaram pela independência. Isso é, em poucos meses, os 18% de separatistas da região teriam se transformado em 89%? Que milagre é esse? É claro que o referendo foi ilegal e completamente falso. E surpreendendo um total de 0 pessoas, o G1 aqui no Brasil reportou como se fosse algo legítimo. Quem acusa o Visão Libertária de repetir a grande mídia age de má fé, pois a imprensa tradicional brasileira é que vem repetindo a narrativa russa desde 2014. O outro eixo da propaganda de Moscou é argumentar que a invasão da Ucrânia em 2022 foi justificada para proteger a população da etnia russa em Donetsk e Luhansk. Ela, supostamente, estaria sendo exterminada, e inclusive 14 mil civis já teriam perdido a vida pela mão dos ucranianos. Afirmações como essa são espalhadas no Twitter em praticamente todos os posts relacionados ao assunto da invasão. É uma tentativa de repetir tanto uma mentira até que as pessoas se questionem, mas será que eles não têm razão? E a resposta é imediata: não, não tem razão, é propaganda russa. O 29º relatório do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a situação da Ucrânia, lançado em 2020, fez um mapeamento do número de civis mortos entre 2014 e 2019. O relatório lista o local das mortes, que são principalmente nas cidades que estão na linha de contato entre os exércitos,
e mostra também se as mortes foram por morteiros, minas ou armas de fogo, além de especificar as datas dos eventos. Na página 8 do documento, o gráfico com o número de civis mortos desmonta a narrativa russa de que essa seria a justificativa para a invasão da Ucrânia. Segundo o relatório, os números de mortos vinham diminuindo vertiginosamente ano a ano. Em 2014, 2.084 civis perderam a vida. Em 2015, foram 954 baixas civis. Em 2016, esse número diminuiu para 112 mortos, mantendo-se estável em 117 mortes em 2017. Já em 2018, foram 55 baixas apenas. E em 2019, foram reportadas apenas 27 mortes. Ainda, segundo o site statista.com, em 2020, só 26 civis foram mortos. Em 2021, 25 indivíduos. Claro que o assassinato de civis é uma tragédia em qualquer circunstância, mas os números não justificam, uma hipótese alguma, uma invasão russa muito mais violenta que resultou num número muito maior de mortes de civis. Apenas como base de comparação, segundo dados do Instituto de Segurança Pública em 2022, 1.327 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro pela Polícia do Estado. Somente em São Gonçalo, 131 pessoas, em Duque de Caxias, 129 pessoas. Compara isso com o número de mortos lá em Donbás. É irrelevante o número lá. Voltando à situação na Ucrânia, se somarmos o número de civis mortos nos 4 anos anteriores à invasão, de 2018 a 2021, temos oficialmente 133 baixas civis, ou seja, 4 anos de conflito na Ucrânia equivalem a 1 ano de baixas civis pela polícia em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro. Portanto, a narrativa de que os ucranianos estavam fazendo uma chacina de civis de etnia russa é absurdamente falsa e não pode ser usada para justificar uma invasão, como a de fevereiro de 2022, muito mais violenta e que matou muito mais gente, inclusive no Donbás. Além disso, é importante ressaltar que os números de civis mortos incluem também os mortos pelos russos. Por exemplo, dentre os 2.084 mortos de 2014, foram incluídas as 298 vítimas do voo Malaysia Airlines MH17, que foi abatido em julho daquele ano pelo agente russo do FSB Igor Girkin, também conhecido como Igor Strelkov. E uma diferença fundamental entre ucranianos e russos é a vontade ucraniana de querer mudar, de querer ser uma nação livre. Em 2016, um relatório da Human Rights Watch criticou ambos os lados do conflito por detenções arbitrárias e maltrato de pessoas suspeitas de trabalhar para o outro lado. 4 anos depois, em 2020, foi publicada uma atualização do documento, e nele foi relatada que o Serviço de Segurança da Ucrânia liberou seus detidos irregulares até o final de 2016, e o Ministério Público Militar ucraniano abriu uma investigação sobre os supostos abusos relatados, embora o inquérito tenha feito pouco progresso até a data do relatório. Por outro lado, a imagem do lado russo era muito diferente. Ainda de acordo com a Human Rights Watch, nenhuma medida foi tomada para investigar ou pelo menos coibir os sequestros e abusos nas, entre aspas, repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. Do lado separatista, não havia casos isolados que precisavam ser remediados e ter seus responsáveis punidos. O que havia eram abusos sistemáticos com detenções arbitrárias, torturas, presos sem comunicação com o mundo externo, além de confissões forçadas e julgamentos sigilosos. Além disso, os russos sequestravam e espancavam jornalistas de forma sistemática. Os estrangeiros ainda possuíam uma maior chance de saírem vivos do que os nativos ucranianos. Uma reportagem investigativa cita até que jornalistas foram raptados em Sloviansk, em Donetsk, e depois trocados por quantias em torno de $1.000. Se os soldados russos saqueiam panelas e micro-ondas das casas ucranianas, fazer sequestro almejando $1.000 é um grande negócio. Antes da invasão em larga escala de 2022, a região ocupada pelo Donbás já estava congelada no tempo. Na verdade, até consideraríamos em pleno retrocesso, num modo de organização pré-iluminista, com o território sendo controlado oficialmente por chefes violentos ou gangsters. Isso fazia sentido, pois a própria Rússia é um estado organizado na moral da máfia, em que envenenar e cair da escada são os métodos convencionais de solucionar disputas. Donetsk, especificamente, se tornou uma terra arruinada, um produto da subcultura da violência mafiosa com o nacionalismo russo totalitário.
Putin prefere ver seu território vizinho completamente miserável do que vislumbrar a possibilidade de uma região vizinha próspera e livre, o que poderia inspirar russos a buscarem também a liberdade. Quando os propagandistas russos dizem que a guerra é existencial para a Rússia, o que eles querem dizer é que ela é existencial para o Putin. O autocrata precisa de terras arruinadas em seu entorno por dois motivos. O primeiro é evitar que a população russa seja seduzida pelo ideal da liberdade. O segundo é alimentar pela TV estatal o ressentimento nas pessoas, almejando que elas desprezem o conforto material da Europa. Isso sob a alegação de que a Europa só possui aquilo porque de alguma forma oprime os russos. Assim, Putin, para se manter no poder, precisa controlar completamente não apenas a liberdade da população, mas também toda a sua capacidade imaginativa. Jamais haverá uma massa crítica capaz de demandar mudança de regime quando no seu entorno só há miséria e estados mafiosos. E um pouco mais longe, onde há confronto, foi plantado o ressentimento. Os russos que viajam pela Europa são justamente os filhos da elite, a quem tudo é permitido e que jamais agiriam contra seus privilégios. Quanto ao restante do povo, sem capacidade imaginativa não há capacidade de ação, não há dinâmica e tudo fica estático. Assim Putin se perpetua no poder como um verdadeiro czar. Talvez seja a ironia do destino que o símbolo do exército russo mais famoso dessa guerra seja o Z de zumbis. E quando Putin fala "eles morrem, mas nós vamos para o céu", no contexto de uma guerra nuclear, ele está promovendo o culto à morte. Sua TV estatal pede diariamente pelo extermínio dos ucranianos e sugere a aniquilação de Londres, Paris, Kiev, Berlim. Recentemente, um especialista sugeriu jogar uma bomba atômica no Parque Yellowstone dos Estados Unidos, porque seria o modo mais eficiente de matar o maior número de americanos. O ressentimento introduzido na Rússia por Putin se alastrou de tal maneira que a opinião pública se tornou um verdadeiro culto à morte. Não é à toa que uma pesquisa independente mostrou que 77% dos russos apoiam a invasão da Ucrânia. Talvez o homem que supostamente iria restaurar a cristandade da Europa seja, na verdade, o maior nihilista desse século. No fundo, Putin é apenas um covarde, pois Kirillov, o personagem nihilista de Dostoiévski no livro Os Demônios, decide tirar a própria vida, em vez de condenar os outros à morte sem sentido. Putin precisa ser macho e fazer o que nihilistas de alto calibre intelectual fazem. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Estação Verão, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!